Funções reais. Uma função f, tá vendo aqui, ó, uma função f, né, de A em R, no caso, tá, que representa um conjunto de números reais, isto é, que atribui a cada elemento A, tá vendo? Cada elemento A pertencente ao conjunto A, um número real f de A, pertencente a R, é chamada de uma função real. As funções habitualmente estudadas na matemática elementar são, né, as funções chamadas funções polinomiais, né, e as funções que não são polinomiais. Né, essas funções não são polinomiais. São as funções trigonométricas, que nós já vimos, né, nos vídeos sobre trigonometria, e as funções logaritmo, né, e e elevado a x, ou 2 elevado a x, são as chamadas funções exponenciais. Esse meu E aqui, não se assusta, né? É um número transcendental, né? Que é 2,718, né? Certo? É um número transcendental, né? Que é a base dos logaritmos neperianos. Tá? Depois nós vamos ver isso com bastante calma. Tá? Olha só, no caso, né, o logaritmo, né, ele sempre tem uma base B. Tá? Logaritmo na base B, né? E as exponenciais, as funções trigonométricas, né? E as derivadas, certo? Né? Depois eu tenho as derivadas das funções exponenciais, tá? As funções derivadas. Então nós chamamos essas funções de não polinomiais, né? Ou funções transcendentais. O que é uma função polinomial? É aquela que é escrita dessa forma, ó. P de x igual a 0, x elevado a n, mais um coeficiente a 1, x elevado a n menos 1, mais um coeficiente a 2, x elevado a n menos 2, mais a n. Agora, importante, tá? Esse n, né, ele é um número natural, tá? Pode ser zero também, tá? Então, n aqui, né, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atenção, esses coeficientes são números reais, tá? Não necessariamente naturais. Por exemplo, o A0 pode valer π, por exemplo, 3,1415, né? O A1 pode valer raiz de 2, que é um número irracional. O A3 pode valer, no caso, né, o A2 pode valer raiz de 3, tá? Então, A0, os coeficientes A0, A1, etc., são números reais, tá? Agora, os expoentes, está sendo aqui, ó, tem que ser números inteiros, né? No caso, 0 pode ser 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá certo? Então aqui são os polinomiais, que são muito importantes. Dois desses polinômios vocês já estudaram. Quais são? Né? No caso de eu ter, por exemplo, meu n igual a 1, tá? Se meu n igual a 1, né, o meu p de x, né, meu p de x, para n igual a 1, né, é a minha famosa reta. Né? Eu vou ter A0, né, no caso, né, x elevado a 1, né, que é o x, mais, no caso, A1. Tá? Tá? Exatamente são os coeficientes. Esse aqui é o coeficiente angular da reta, esse é o coeficiente linear da reta. Então, isso aqui é uma função polinomial. Ah, vocês estão com dificuldade? Não tem problema. Vão aos nossos vídeos sobre equação da reta e reta no plano. Tá? Se vocês forem aos vídeos reta no plano, vocês vão encontrar, né, esse tipo de polinômio. Tá? E no caso de n ser igual a 2, no caso de n ser igual a 2, eu vou ter p de x igual, né? A0 x2 mais A1x mais A2, que é exatamente a minha parábola, tá? Aqui, né, é o AX2 mais BX mais C, tá? No caso, tá? Representado por esses coeficientes. Nós temos um vídeo completo sobre parábolas, tudo sobre parábola. Então essas duas funções polinomiais, né, parábola, né, e reta, né, também chamada função afim, né, isso aqui é função afim, tá? Função afim, tá? Foram bastante estudadas nos nossos vídeos. Tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos estudar, né, com mais detalhes, né, essas funções reais. Tá? Funções reais, né, o f de A, está vendo aqui? Ó, o f de um elemento A do meu domínio, né, ele pertence aos reais. Tá? Nós vimos que reais é um conjunto, né, que ele é composto do quê? Dos racionais e dos irracionais. Tá certo? Então é chamada função real. Tá bem claro? Agora, interessante, uma função y igual a f de x não é definida por si só. Isso nós já vimos em vários exemplos. Por que ela não é definida por si só? Porque ela depende de quê? Da definição do domínio e do contradomínio. Por isso que ela não é definida por si só.
Nós vimos vários exemplos, né, anteriormente, né, nesses mesmos vídeos, né, sobre conjuntos. Nós vimos que é dada a função f de x e é dado o domínio e o contradomínio, né? O comportamento é completamente diferente, tá certo? Bom, a menos, né, no caso, uma função y igual a f de x não é definida por si só, a menos que seja dado explícita ou implicitamente, tá vendo? Um domínio. Isso nós já fizemos, né? Nós demos exemplo com a função y igual a x2. Né? Quando você muda o contradomínio, né, a interpretação da função é completamente diferente, tá certo? Isso é, o que é o domínio? Né? É um conjunto de números nos quais a forma define uma função. Tá? Isso nós vimos de forma, né, bem clara, né, bem detalhada, né, anteriormente. Assim aparece, por exemplo, f de x igual a x3, né, definida, por exemplo, aqui nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 5. De 0 a 5. Isto é, eu quero o comportamento da minha função, por exemplo, f de x igual a x3, para esse domínio, né, que inclui o 0, né, intervalo fechado, né, e que não inclui o 5, intervalo aberto. Tá bem claro? Por exemplo, g de x igual a cosseno x. Eu quero definir, em vez de eu definir para qualquer x, né, eu posso definir aqui, no caso, né, para x, né, no caso maior que π sobre 2, né, certo? X maior que π sobre 2, ou π sobre 2 menor do que x, né, e x menor ou igual a 2π. Certo? Por exemplo, eu estou definindo minha função, né, por um domínio, tá certo? Contudo, se é importante isso aqui. Contudo, se o domínio de uma função, definido por uma forma, é o conjunto de máximos números reais, no qual a forma fornece um número real, tá? Nós chamamos, atenção, eu vou pular aqui para baixo, nós chamamos a regra do domínio máximo. Vou explicar direitinho para vocês. Olha só. Eu dou a função f de x, né, igual a 1 sobre x menos 2. Eu não falo nada sobre a função, nada. Tá? Eu vou estudar o domínio dela. Observe que para x igual a 2, né, no caso, 1 dividido por 0, né, x igual a 2 vai ter 1 sobre 0. Né? Essa função não existe. Então eu já tiro automaticamente, sem falar, né, x igual a 2 do meu domínio. Então o domínio, por exemplo, aqui, é todo x pertencente ao real menos o 2. Eu escrevo assim, ó, x, né, todo x pertencente ao real, menos, ó, o meu elemento 2. Menos o meu elemento 2, tá? Então esse é o meu domínio. Repara, aqui eu não falei nada, não dei intervalo, não dei nada. Por isso que é chamado de regra do domínio máximo. Tá? Eu olho para a função, por exemplo, atenção aqui, ó, se eu definir essa função, por exemplo, né, no meu domínio, por exemplo, de menos 5 a 0, por exemplo, a minha função ela não tem pontos onde ela não exista. Suponha, tá, que eu defino essa minha função f de x, para o meu domínio, por exemplo, meu domínio é um conjunto, né, no caso, de x, né, vou dar esse intervalo aqui, por exemplo, de menos 10, né, a 0. De menos 10 a 0. Olha só. O 2, está vendo aqui, ó, onde essa função não existe, né, para x igual a 2, ela não pertence ao domínio, certo? Ela não pertence ao domínio. Então ela é bem comportada nesse domínio. Quando eu não dou o domínio, eu vou buscar na função, né, quais os valores de x, né, quais os valores nos quais a função não existe. Então eu tiro esses valores, né, no caso dos números reais, né, e digo que o meu domínio aqui vai ser os reais menos o elemento 2. Tá bem claro? Nós vamos ver isso, né, por meio de exemplos, vai ficar bem mais claro aí. Tá bem claro? Então vamos lá. Bom, essa página aqui, ela é importantíssima, tá, para vocês entenderem bem o comportamento das minhas funções, tá? Principalmente aqui no caso, né, da minha função polinomial. Tá? Vamos ver a minha função polinomial. Tá? Observe o seguinte, vamos lá. A função polinomial f de x, como nós já vimos, né, é a0 x elevado a n, mais a1 x elevado a n menos 1, mais esse aqui é meu coeficiente, é meu chamado termo independente. Repara que não tem nenhum x aqui multiplicando a n. Tá? Em que a 0, já falei, né, a 0 a 1 são reais e n pertencente a n, tá? Aqui inclui o 0, tá? Pertencente aos naturais. Então n, né, pode ser 0, 1, 2, etc. Tá? Tem que ser inteiro, positivo, incluindo 0. Agora, olha só, para n igual a 0,
igual a zero, né? A minha função f de x, né? Ela é constante, meu y igual a constante. Vou dar um exemplo aqui, ó, vamos supor, né? Y igual, né, a 5, ou y igual a 2, né? É a tal minha função constante, não, minha função constante aqui, ó, né? Aqui é meu y, tá? Y igual a 5, eu marco 5 aqui, ó, né? Isso aqui é minha função y igual a constante, né? Aqui é meu x. Né? Isso aqui no caso, né, do n ser zero, né? Porque zero, aqui tá vendo zero aqui, ó, vou ter x elevado a zero vai dar 1, né? Certo? Então, f de x igual a zero, no caso a zero igual a 5, né? Se a zero for igual a menos 2, por exemplo, menos 2, né? Eu tenho minha função constante, né? Y igual a menos 2. Tá? No caso do n ser 1, tá lembrado? Né? Aqui é a minha função afim. Né? Só vejam os vídeos reta no plano. Tá tudo lá, tudo bem detalhado, com vários exercícios, etc. E para n igual a 2, a minha famosa parábola também, né? Estão nos vídeos, estão nas aulas sobre parábola. Tá? Aqui há aulas sobre reta no plano e aulas sobre parábola. Tá tudo lá, tudo detalhado, gráficos, tudo lá. Tá? E aqui nós temos 3, né, função do terceiro grau, e no caso de função n, função do enésimo grau. Certo? Agora, essa tabela, ela é fundamental, aliás, essas duas tabelas aqui, fundamental para vocês entenderem o comportamento dessas funções. Principalmente, né, da resolução de inequações, resolução para você obter domínio de funções, isso é fundamental. Olha só. Vamos considerar essa tabela aqui, né? Tabela I, tá vendo? Tabela I. Tá? Ó. Aqui eu tenho meu x, aqui meu x ao quadrado e aqui meu x ao cubo. O meu S nada mais é do que a soma, né, de x mais x ao quadrado mais x ao cubo. Tá? Olha que interessante, olha só. Vamos fazer x igual a 1, tá vendo aqui? Ó, x igual a 1. Né? Olha, 1 ao quadrado dá 1, né? 1 ao cubo dá 1. Então, a soma S, está vendo aqui, ó, vai ser 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Agora eu vou fazer meu x igual a 10. Vou pular para 10. O quadrado de 10, né, é 100. Vou colocar uma outra cor aqui, ó. O quadrado de 10 é 100, né? 10 ao quadrado é 100, né? E o cubo, tá vendo aqui, ó, o cubo de 10 é 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10, né? Vamos somar isso aqui, olha lá, dá 1110. Ó, já começa a observar um fato interessante. Olha só, prestem bem atenção, tá? Com todo o carinho possível nessa tabela, que ela é fundamental. Repara só, eu aumentei de 1 para 10, não aumentei meu x? Repara que a soma, tá vendo a soma aqui, ó? Ela é dominada, começa a ser dominada pelo 1000, aqui, ó, pelo x ao cubo, não é? Olha só, imagine só, imagine que você tenha 10 reais. Aqui você tem o quadrado, né? Dá 100. Aqui você tem o cubo. Ó, um exemplo, tá? Se você perde 10 reais, né, você não fica tão desesperado assim, tá? Você vai ter 1.100, no caso, 1.100, tá certo? Por quê? O x, ó, ele começa, tá vendo aqui, ó? Ele começa, né, a perder, na soma, né, ele começa a ser, né, envolvido, ó, pelo 1000, que é o x ao cubo, né? O 100 também, Isso para x igual a 10. Observe para x igual a 100. Olha que interessante, ó. Vou crescer de 10 para 100, né? 100, né, ao quadrado, né? 100 vezes 100 dá 10.000, tá vendo aqui, ó? 10.000, tá? E 100 vezes 100 vezes 100, repara só aqui, ó, aqui, ó, dá 1 milhão, tá vendo aqui 1 milhão? Tá? Reparem só, olha só, a soma S, tá vendo a soma aqui, ó? Né? No caso de 100 mais 10.000, né, mais 1 milhão, repara, essa soma começa a ser dominada ainda mais, né, pelo x ao cubo, né? Repara, 1000 no caso, 1 milhão, 10 e 100 aqui no caso, tá? Isso aqui, né, já começa ó, a ser representada por x ao cubo, tá? Imagine no caso, né, por 1000 aqui, ó, por 1000, tá vendo 1000 aqui, ó, x igual a 1000. Olha, 1000 é 10 elevado a 3, né? 1000 ao cubo, no caso, 1000 ao quadrado é 10 elevado a 6, que é 1 milhão,
né? Isso aqui, né, vai dar 1 bilhão, ó, 10 a 9 vai dar 1 bilhão. Repara como o 1 bilhão ó, começa a dominar, né, o milhão e começa a dominar o 1000, tá certo? O que você está observando? Quando o meu x cresce muito, muito, muito e muito, a soma eu posso abandonar, né, o x e o x ao quadrado em presença do x ao cubo. Entenderam o que eu falei? Entenderam? É que eu sempre nas minhas aulas eu falo o seguinte, olha só. Você tem, né, imagine que você esteja, né, navegando na Baía de Guanabara, certo? Se você pega um balde d'água, tá, e joga na Baía, você não alterou o volume da Baía, praticamente, né? Você não alterou. Rigorosamente você alterou, mas na prática, né, você não altera um balde d'água, certo? Agora, se você tomar um balde d'água, é muita água para você, certo? Você é capaz de você, né, entendeu? Passar muito mal. Então, repara, o balde d'água em presença da Baía de Guanabara, você pode abandonar. Isso que eu estou dizendo. Aqui, ó, meu x ao quadrado e meu x, ele pode ser abandonado, né, em presença, né, da potência, né, de maior grau, x ao cubo. E vocês estão vendo esse número aqui, estão vendo esse número. Imagina, 1 bilhão, certo? Perto de 1 milhão, né, aproximadamente. Não é nada, praticamente nada. Certo? E perto do 1000, então, ó, né? 1 bilhão perto do 1000 é praticamente nada. Isso aqui começa aqui, ó, a ter o balde d'água, né, em presença, ó, né, no caso do volume, né, da Baía de Guanabara. Quem estiver no norte, né, vai ser em presença do Rio Amazonas. Quem estiver no nordeste, Rio São Francisco. Certo? Então, eu estou dando um exemplo aqui, como você abandona algo em presença de outro. Agora, cuidado, cuidado. Isso só quando o x cresce, né, para valores tão grandes quanto eu queira. Ninguém vai abandonar, por exemplo, olha aqui, ó, na primeira parcela aqui. Imagine que você tem assim, x igual a 2, né, x igual a 2, né, ó, x igual a 2, x bem pequeno. X ao quadrado, né, ó, é 4, né, é 4, né, x ao cubo, né? No caso, 2 ao cubo é 8. Ó, a soma vai dar 8 mais 4, 12, com 2, 14. Né? 14. Né? Você não vai fazer assim, ó, 14 igual a 8, mais 4, mais 2. Você não pega aqui, como eu fiz aqui, tá vendo? Ó, você não vai pegar e fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque meu x, né, ele é pequeno. Né? Você só faz isso aqui, tá vendo aqui? Ó, você só abandona o x ao quadrado mais x em presença do x3 quando o meu x cresce para valores tão grandes quanto eu queira. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Bom, agora tem uma outra questão, uma outra tabela. Aqui é o contrário. Aqui o meu x, vamos fazer 1 também aqui, ó, 1, tá? 1 e 1, né? A soma vai dar 3. Repara que aqui o x, ó, é menor do que 1, é 0,1, certo? O quadrado de 0,1 é 0,01. O cubo é 0,001, essa aqui é 1 milésimo. Aqui é o contrário, a soma, ela vai ser dominada pelo x, aqui, ó. Tá vendo? Olha para a minha esquerda aqui, ó. A soma, tá? Ela é dominada pelo maior expoente de x. Aqui, quando o x caminha para 0, 0,01. Depois, 0,001. Aqui é o milésimo. Tá? O milésimo é 10 a menos 3. Aqui já vai ser 10 a menos 6, ó, certo? Aqui vai ser 10 a menos 9. Estão lembrados? 10 a menos 6, o que é 10 a menos 6? Ó, 10 a menos 6. Vão aos nossos vídeos de matemática elementar numérica e matemática elementar literal. Todas as potências lá. 10 a menos 6, o que é? Ó? É 1 sobre 10 elevado a 6, né? Que é igual a 1 sobre 1 milhão. 1 milhão, ó. 1 milhão. Ó, certo? Então, repara, a medida que eu vá tendendo meu x para 0, o que vai acontecer? Ó, o que vai acontecer? Na soma vai ser dominada ao contrário aqui, tá vendo aqui? Ó? A soma vai ser dominada pelo menor expoente, que é o 1. Tá claro? Pega uma calculadora e vê, certo? Caminha x para 0 e acha x ao cubo. O
que você vai ver? Que a soma ela vai ser dominada, né, pelo menor expoente aqui, que é o x. Então, ó, quando o x, estou falando de funções polinomiais, atenção, essa função desse tipo aqui, tá? Então, ó, quando meu x tende a valores tão grandes quanto eu queira, né, só assim, ó, tá? O maior expoente ele domina a minha soma, os outros são no caso, abandonados, né? Em presença de, tá? Você só pode abandonar em presença de. Lembre do balde d'água, certo? Você só pode abandonar o balde d'água, o volume, né, da água que ocupa o balde, em presença de alguma coisa, certo? Né? No caso, se você tiver um lago, né, um lago com volumes, né, uma quantidade, né, bem volumosa, tá? Você joga um balde d'água, joga um copo d'água, você está abandonando em presença de. Olha o meu português aqui, está sendo bem claro. Você está abandonando em presença de. Por exemplo, se eu tiver uma soma assim, x7, né, menos 10x5, né, no caso, né, mais, por exemplo, 10 elevado a 10, por exemplo. Quando o meu x, né, caminha para um número tão grande quanto eu queira, essa soma aqui, vou chamar de S, né, essa soma, né, a soma, ela é dominada pelo maior expoente, ó, pelo x elevado a 7. Né? Isto é, você abandona em presença de. Esse termo é importante. Né? Então você vai pensar que você vai abandonar aqui, ó, o 4 mais 2. Você não vai abandonar. Porque meu x não é um valor tão grande quanto eu quero. Você só pode abandonar em presença de. Claro, da mesma forma, né, se eu tiver uma soma, por exemplo, uma soma 3x, né, 3x mais 5x ao quadrado mais 10x7. Né? Quando o meu x caminha para zero, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu posso abandonar, tá vendo aqui, ó? Posso abandonar os maiores expoentes, né, em presença do menor, porque x está tendendo a zero. É só olhar a tabela, e fazer, certo? Se você não acreditar, mas suponha que você não acredite, tá? Pega x igual a 10.000, né? Acha o quadrado, bota aqui e acha o cubo, e soma. Você vai ver que a soma vai ser dominada pelo x ao cubo, certo? Aqui, nesse caso dessa tabela aqui, pega x igual a 0,000001, tá? Acha o quadrado. Vai dar um número, mas muito pequeno, que pode ser abandonado em presença do x. Tá? E o cubo também. Tá bem claro? Então essa tabela pode ser facilmente, né, no caso, completada por vocês. Tá certo? Tranquilamente. Tá bem claro, então? Então vamos lá.